Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu repúdio ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro. A fala dele não representa o povo brasileiro. O único presidente de um país democrático que recebeu elogio de terroristas assassinos do Hamas. Que vergonha! Agora, a partir de agora, por favor, por favor, eu vou pedir, eu sei, o povo é animado, eu peço para não haver repercussão de nenhuma palavra. É muito sério o que eu vou fazer aqui e vou falar. Por favor, por favor, por favor, escute-me, por favor. Eu não vim aqui atacar Supremo Tribunal Federal, porque quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Mas eu vim fazer aqui, eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. A engenharia do mal para tirar o Estado Democrático de Direito. Eu vou mostrar fatos. Preste atenção, muita atenção. 7 de setembro de 2021, eu estava aqui com o presidente no trio elétrico. Eu fui o penúltimo a falar e o presidente o último. Me lembro que a partir daquela fala dele, no 7 de setembro de 21, botou para quebrar em cima do ministro Alexandre de Moraes. Escutem. Todo mundo em volta do presidente achava que a partir daquela fala dele, se Alexandre de Moraes tentasse interferir no executivo, ele ia invocar o artigo 142 da Constituição. Estou falando de Constituição, para não permitir intromissão no executivo. Pasmem, o presidente que é chamado de truculento, o presidente que é chamado de um cara que não negocia nada, Michel Temer, patrono de Alexandre. O presidente, na linguagem popular, fumou o cachimbo da paz. Agora, eu vou correr com a história. 2022, Alexandre de Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral. E, pasmem, uma resolução do TSE contra a lei eleitoral deu todo o poder ao ministro Alexandre de Moraes. Agora escutem, o Procurador-Geral da República, Dr. Aras, entrou com uma petição no STF para derrubar essa resolução. O STF não aceitou. Todo mundo sabe como é que foi a eleição. Podiam chamar Bolsonaro de genocida, mas não podiam dizer que Lula é ex-presidiário. A eleição acabou. Eu tenho que correr com a história. A eleição acabou. Bolsonaro perdeu. Escutem-me. Silêncio absoluto de Bolsonaro. Não atacou ninguém, não reclamou de ninguém, não atacou Alexandre de Moraes, não atacou o Supremo Tribunal Federal. E aí, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, entra com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral, questionando o resultado das urnas. O que acontece?
Alexandre de Moraes dá uma multa de deboche, 22 milhões de reais, o número do PL. Agora eu vou parar a história. E nós vamos retroceder na história. 2014, Aécio Neves, do PSDB de Alexandre de Moraes, perdeu a eleição. Dia 30 de outubro de 2014, o PSDB de Alexandre de Moraes entrou com uma ação no TSE, questionando o resultado das eleições e questionando as urnas eletrônicas. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. O PSDB de Alexandre de Moraes não foi multado. Era um direito constitucional questionar a eleição. Eu vou correr com a história. Bolsonaro calado foi embora para a América, sem atacar ninguém, sem falar mal de ninguém. Chegamos no dia 8, o fatídico dia 8. Baderneiros que nós não concordamos quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer à imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta, cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. E aí eu digo uma coisa para vocês. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela, não fez nada. O GSI e a ABIN informaram a Lula. E outra, escute, brasileiros, porque o chefe do GSI, General Gonçalves, porque Alexandre de Moraes não mandou prender ele, porque ele não foi indiciado, porque se foi golpe, ele foi a favor do golpe. Isso é uma vergonha, gente. É uma narrativa vergonhosa. Escute, por favor. Isso aqui é sério. Eu estou mostrando a história real. Golpe contra um mandatário tem arma, tem bomba, tem planejamento mau. Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo, católica, que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado, golpista, 17 anos de cadeia. O Clesão, membro da minha igreja, trabalhador, foi ver a baderna, foi preso, doente. O procurador pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não deu. Ele morreu. O sangue de Clésio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. Escutem. Eu volto à história e vocês vão ficar de boca aberta. 2014, o prédio da presidente do STF
Carmen Lúcia foi pichado. O MST, em uma rede social, disse: fomos nós. Não foram chamados de golpistas. Não aconteceu nada. Outra, 2014, o deputado Vadir Damus, do PT, disse: tem que fechar o STF, que eu não concordo. Não aconteceu nada com ele. 2006, escutem, o MST invadiu o Congresso Nacional. 24 feridos, um em estado grave. Sabe o que é que eles foram chamados? Manifestantes. 2014, o MST tentou invadir o STF. E deixa eu dizer uma coisa: se não fosse a coragem e o sangue dos policiais da PM de Brasília, ia ter uma carnificina. 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Ninguém chamou de golpe, nem de golpista. Manifestantes. 2017, o PT invadiu o Congresso Nacional. Quebra-quebra. Sabe o que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. 2017, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Ninguém chamou de golpista. Manifestantes, dona de casa, idosos, jovens, que estavam em frente ao QG do Exército, desde que Bolsonaro perdeu a eleição, sem fazer nada, viraram golpistas. Escute, para você ficar estarrecido. Em junho, por favor, Corpo de Bombeiro, verifique algum problema ali. Ok. Escute isso aqui. Da Repulsa, junho de 2018, José Dirceu, que pegou 30 anos de cadeia por corrupção, a segunda turma do STF liberou. Agora, pasmem, preste atenção. Em outubro de 2018, José Dirceu disse: tem que tirar o poder do STF. Olha o que ele fala. Olha, o poder judiciário tem que acabar. Ninguém fez nada. Agora escute aqui, gente. Lula não foi julgado pelo STF porque ele não tinha foro. Ele perdeu na primeira instância, ele perdeu na segunda, ele perdeu na terceira e, pasmem, o Supremo Tribunal Federal não deu habeas corpus a ele. O Supremo Tribunal Federal concordou que ele era corrupto e ladrão. Eu já estou encerrando. Bolsonaro, ele não tem foro no Supremo Tribunal Federal. Ele tinha que ser julgado pelas instâncias. Mas eu estou terminando a minha palavra e quero que vocês pensem, a imprensa pense, deputados, senadores e governadores, pare para pensar. Um Estado democrático de direito, como Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e vai por aí afora, ninguém tem medo de falar em manifestação, ninguém tem medo de expor seu pensamento nas redes sociais. Olha o que está acontecendo no Brasil.
deputado com medo de falar, senador com medo de falar, brasileiros com medo de falar. Que democracia é essa? Que o povo está com medo de falar. O Estado democrático está em perigo. Agora, minha gente, escute isso aqui. O Corpo de Bombeiros atenda, ok, obrigado. Atenda, obrigado. Eu estou encerrando que eu vou fazer uma oração aqui. Escute o final da minha fala. Por favor, isso, obrigado. Já abriram um corredor. Escute. Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma vergonha, é uma afronta ao povo. Eu quero dizer, sabe quem é o supremo poder dessa nação? O povo! Todos nós temos que nos submeter ao povo! Eu vou terminar minha palavra e vou orar. E vou dizer uma coisa para vocês. Toda essa engenharia do mal, toda essa maldade contra Bolsonaro, covarde, ao arrepio da lei e da Constituição. Mas, presidente, você com Deus é a maioria sempre. E eu vou dizer uma palavra que eu disse para você algumas vezes no telefone. Eu não desejo isso para você, mas vou te deixar aqui uma palavra. Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado. Você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem, não vai ser para a tua destruição, mas para a destruição deles. Você vai sair de lá exaltado. Me perguntaram: pastor, o senhor não tem medo de ser preso? Eu respondo: quem está do lado da verdade, da justiça, defendendo a maior perseguição política da história do país, Messias, Jair Messias Bolsonaro, o maior perseguido político da nossa história. Ter medo de ser preso por defender a sua liberdade e a liberdade do povo brasileiro é honra para mim. É honra para mim. Não tenho medo de ser preso. Vergonha é se calar. Vergonha é se esconder. Vergonha é fugir. Eu termino para orar citando um texto da Bíblia que me move. Hebreus 13:6. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Deus abençoe você. Deus abençoe tua família. Deus abençoe a querida pátria brasileira. Deus nos livre desses homens maus. Eu sou desafinado, mas eu vou terminar antes de orar cantando um pedacinho do hino da independência.
brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente. Eu vou levantar uma oração e nós vamos ouvir o presidente Bolsonaro. Por favor, se você concordar com a minha oração, quando eu disser amém, dê um amém retumbante. E ore. A maioria aqui são cristãos, respeitando as outras religiões e até quem não tem. Aqui tem muitos católicos que estão aqui. Tem muitos evangélicos aqui. Então eu vou orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu estou na Tua presença. Em primeiro lugar, quero pedir perdão pelos meus pecados. Quero pedir perdão pelos pecados da Tua igreja. Eu quero pedir perdão pelos pecados do povo brasileiro. Estende as Tuas mãos sobre essa nação. Um povo pacífico, um povo alegre, um povo que acredita na família, um povo de ideais de liberdade. Deus, estende as Tuas mãos sobre essa nação. Livra essa nação de homens maus, injustos, corruptos, perversos. Que venha um tempo de paz em cada cidade, de prosperidade. Que venham tempos de bonança e de bênçãos. Deus, olha para o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Aqui tem um povo que Te teme, mesmo com os nossos erros. Tu és o Deus da bondade e da misericórdia. Estende a Tua mão sobre essa nação. Manifesta a Tua justiça. Mostra que Tu és Deus. Eu Te peço, eu Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Graças Te damos, Senhor. Louvado seja o Seu nome. Gente, a Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não os impediu de entrar na fornalha, mas o Senhor o impediu de que o fogo o pegasse. Deus não impediu que Davi enfrentasse Golias, mas impediu que Golias fosse o vencedor. E hoje nós vamos dizer à nação brasileira que este homem está sobre as bênçãos de Deus e da nação brasileira. A partir desse momento, nós vamos ouvir, vamos clamar, vamos chamar, porque vamos ouvir o mito Jair, 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 Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus, esse povo brasileiro não merece estar vivendo por esse momento, onde tão pouquíssimos,
causam tão males a todos nós. Nós sabemos que o mal não é eterno, mas lá, na caixa de ferramenta, que é a Bíblia brasileira, que é a Bíblia cristã, está escrito que nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Quando não mais for possível, entreguemos na mão de Deus. Nós ainda podemos fazer muito pela nossa pátria. A liberdade é um bem maior. Mas ao longo dos meus 4 anos de presidente da República, nós aprendemos que esse bem não é pétreo, não é eterno. Como um grande amor, todos os dias você tem que se preocupar com a sua liberdade. Lembro lá, nos idos de 2018, no dia meia dúzia de setembro, em Juiz de Fora, cidade do nosso governador Zema, eu fui covardemente agredido. Um cara ex-filiado ao PSOL me esfaqueou. E eu lembro muito bem, fui muito bem atendido pelos médicos e enfermeiros da Santa Casa de Juiz de Fora. Depois vim para o Heisen, aqui em São Paulo. Nas mãos do Dr. Macedo, o outro milagre. Logicamente que eu devo minha vida a Deus, mas me lembro muito bem, naqueles momentos de rara lucidez, eu pedi apenas uma coisa a Deus: que Ele não deixasse órfã a minha filha Laura, então com 7 anos de idade. Por que eu falei isso? Porque quando a gente fala Estado Democrático de Direito, quando ele não é respeitado, nós fabricamos, ou melhor, aquela minoria fabrica órfãos de pais vivos. É lamentável o que vem acontecendo. O abuso por parte de alguns, que trazem a insegurança para todos nós. Quem sou eu? Eu sou igual a vocês. Só aqui do lado, em direção a Curitiba, da pequena cidade de Eldorado Paulista. Talvez 4.000 habitantes. Mas ali eu me criei. Ali eu conheci a luta armada em 1970, onde foi executado pela esquerda, a pauladas, o tenente da então Força Pública de São Paulo, Alberto Mendes Júnior. Quis o destino que eu entrasse na carreira das armas, cursasse a Escola Preparatória de Cadência em Campinas, a Academia Militar em Resende, e saísse mundo afora. Minha última unidade de combate foi na longínqua Niuaque, Mato Grosso do Sul. Dali voltei para o Rio e entrei numa campanha de vereador. Sem nada, consegui me eleger. Depois me elegi deputado federal. Fiquei por 28 anos dentro da Câmara. Muitas vezes discursando para as paredes. Mas sentia que algo estava para acontecer. Em 2014, disse que seria presidente da República, lá no sagrado pátio da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. E aconteceu. E eu tinha que fazer algo diferente do que sempre fizeram pelo Brasil. Escolhi, após a posse, ministros técnicos e combatentes, muitos hoje consagrados na política, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o homem que pegou um orçamento minúsculo e fez grandes obras pelo Brasil. E não só foi obras de infraestrutura, não. Obras também em portos e aeroportos, que são de infraestrutura, mas obviamente fora da área terrestre. Escolhi também, acabou de sair daqui, o Marcos Pontes, o ministro da Ciência e Tecnologia, que orgulha o Brasil, inclusive fora da nossa pátria. Tivemos a Tereza Cristina na agricultura. O nosso agronegócio é um exemplo, é algo que nos orgulha a todos no Brasil.
Inclusive, durante meus 4 anos, o MST não apareceu, não deu as caras, porque nós titulamos para mais de 400 mil pessoas o seu pedaço de terra. E deixo claro, 80% dos títulos foram para as mãos das mulheres. Assumimos 18 e 19. Aprovamos com o Parlamento Brasileiro a Lei da Liberdade Econômica. Entramos 2020. Lamentavelmente, a pandemia apareceu. Um sinal de interrogação para todo mundo, como em parte ainda é no dia de hoje. Fizemos o possível para atender a todo o Brasil. Demos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. E as mulheres, mães, recebiam o dobro desse valor. Muita coisa foi aprovada, com programas de Pronamp e BEM, cuja iniciativa foi do então senador Jorginho Melo, atual governador do estado de Santa Catarina. Também, mais para o final do ano, aprovamos o Bolsa Família, onde o governo anterior pagava em média R$190, pagamos R$600, com responsabilidade fiscal, com a ajuda do parlamento, tendo em vista a inflação no mundo todo, aprovamos não a redução, mas a total isenção de imposto federal para os combustíveis no Brasil. Em São Paulo, no final de 22, a gasolina ficou abaixo de R$5. O etanol ficou na casa dos R$2,50. Com esses ministros, como o João Roma, que está aqui, que cuidou dessa parte do social, nós fizemos o Brasil crescer. O Paulo Guedes foi um gigante na economia. Nós chegamos a crescer mais do que a China. Chegamos a ter, em 22, 3 meses de deflação em nossa pátria. Chegamos no final do ano, depois daquela coisa que aconteceu em outubro de 22, e vamos considerar isso uma página virada na nossa história, porque nós sabemos o que tem que ser feito para o futuro, para que todos não tenham dúvida da transparência daquilo que nós devemos ter, em especial quando se elege um representante nosso. Terminamos 22, deixamos lá um saldo de 54 bilhões de reais. O ano passado tivemos um déficit na casa dos 180 bilhões de reais. Mas a minha vinda aqui, como eu convidei a vocês, e eu estou muito orgulhoso e grato por vocês terem aceito esse convite, que era para termos uma fotografia para o mundo, uma imagem para o Brasil e para o mundo, do que é a garra, a determinação do povo brasileiro. Essa fotografia está sendo inédita para todo o mundo. É uma mostra das cores da nossa bandeira, de quanto nós emocionamos como quando cantamos o hino nacional, ou quando vemos hastear a nossa querida bandeira verde, amarela e azul e branca. E com isso mostramos, com essa fotografia, que nós podemos até ver um time de futebol sem torcida ser campeão, mas não conseguimos entender como existe um presidente sem povo ao teu lado. Vocês nos traz a esperança, nos traz a energia, nos traz a garra, nos traz certeza que temos como vencer. Nós não queremos o socialismo para o nosso Brasil. Nós não podemos admitir o comunismo em nosso meio. Nós não queremos ideologia de gênero por nossos filhos. Nós queremos respeito à propriedade privada. Nós queremos o direito à defesa
da própria vida. Nós queremos o respeito à vida desde a sua concepção. Nós não queremos a liberação das drogas em nosso país. Mas para isso, nós devemos trabalhar todo dia, dentro de casa, no trabalho, com os vizinhos e com os amigos. Nós sabemos então o que foi o período de 19 a 22. E estamos conhecendo agora como está difícil vencer nesse país o que nós temos a nos governar no momento. E o último assunto, que é de extrema importância. Levo pancada desde antes das eleições de 2018. Passei 4 anos perseguido também, enquanto presidente da República. E essa perseguição aumentou a sua força quando deixei a presidência da República. E deixo claro, na transição, fizemos a mesma, sem qualquer reclamação por parte da esquerda. Saí do Brasil. E essa perseguição não terminou. É joia. É a questão de importunação de baleia. É dinheiro que teria mandado para fora do Brasil. É tanta coisa, que eles mesmos acabam trabalhando contra si. A última agora, ou a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumi em 2019, ouvia. E parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não. Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. O segundo passo do decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento. E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio. O estado de defesa é semelhante. Ou seja, agora querem entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria. Mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação. É passar uma borracha no passado. É buscar maneira de nós vivermos em paz. É não continuarmos sobressaltados. É por parte do parlamento brasileiro. Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora,
nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia, para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Nós não podemos entender o que levou poucas pessoas a penarem tão drasticamente esses pobres coitados que estavam lá no 8 de janeiro de 2023. A defesa que eu queria já fiz para vocês. Essa fotografia vai rodar o mundo. Vai rodar o mundo. Tenho certeza disso. E após esse pronunciamento, a gente pede a Deus que ilumine a todos, até aqueles poucos ou raros que nós não gostamos, para que volte a normalidade, que volte a pensar com o coração, com a razão, e nós possamos fazer com que o nosso Brasil prossiga na sua marcha. 2024 agora, temos eleições municipais. Vamos caprichar no voto, em especial para vereadores. E também, por que não dizer, para prefeitos também. E nos preparemos para 26. O futuro a Deus pertence. Nós sabemos o que deve ser feito no futuro para que o Brasil tenha um presidente que tenha Deus no coração, que ame a sua bandeira, que se emocione com o canto nacional, que respeite a família brasileira e que ame de verdade o seu povo. Vocês são os responsáveis por mim e pelo Tarcísio estar aqui. Nós somos privilegiados. Se bem que, no momento, porque eu não tenho mandato, porque nós podemos decidir o futuro de todos vocês. E também dizer que nós não podemos concordar que um poder tire do palco político quem quer que seja, a não ser por um motivo extremamente justo. Não podemos pensar ganhar as eleições afastando os opositores do cenário político. Então, a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, eu quero agradecer a vocês, agradecer a nossa polícia militar, que está fazendo o trabalho de segurança. Uma salva de palmas para a polícia militar! Nós, irmãos, que oferecem sua vida pela nossa vida, merecem todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Também a Polícia Civil que está por aqui. Também a Guarda Metropolitana do Ricardo Nunes, que está se fazendo presente aqui também. Obrigado. E dizer a vocês, nós homens, não vamos a lugar nenhum se você não tiver uma família estruturada, não tiver alguém do teu lado que reconheça os momentos difíceis e lute por você. As perseguições que falamos há pouco continuam, inclusive contra a nossa filha, que tem apenas 13 anos de idade. Então, todo homem deve ter ao teu lado alguém que some, assim como toda mulher deve ter ao teu lado alguém que some, para que esses momentos difíceis possam ser superados. E hoje não é por mim,
Por coincidência, meu pai faleceu exatamente com a minha idade, 68 anos. Tenho hoje 68 anos. Já estou ultrapassando o tempo que meu pai viveu. E eu tenho em boa memória, com toda a sua truculência, com toda a sua maneira de educar seus filhos, mas ele está no meu coração. E o que eu quero, e mais peço a Deus, que continue no coração de vocês. O meu trabalho, a minha dedicação, nada mais é do que servir a minha pátria e servir a todos vocês. Muito obrigado, povo do Brasil. Muito obrigado, homens e mulheres desse Brasil fantástico e maravilhoso. Nós queremos e pedimos a Deus que nos dê forças para trabalhar, para persistir e para vencer. Não há vencedores ou vencidos. Todos nós seremos vencedores se a paz de Deus reinar sobre o coração de cada um de nós. Muito obrigado, Paulista! Muito obrigado, São Paulo! Muito obrigado, Brasil! E agora, minha gente, Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Até breve! Um beijo das mulheres e um abraço dos homens! e agora, minha gente, eu gostaria de pedir, Jair, como carinhosamente todo mundo te chama, vamos todos dar as mãos aqui agora. Jorginho, atenção, Silas, vem pra cá. Vamos todos dar as mãos nesse momento para fazer uma oração. Ok, minha gente? Então queremos agradecer. Obrigado a cada um de vocês. Que Papai do Céu leve cada um de volta para os seus lares. Obrigado. Obrigado pelo carinho. A todos vocês, um domingo especial. Obrigado, nação brasileira! Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil!
Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil! Indireto aí, dá golpe nas pessoas, isso aí eu sei. Então, é um assunto que é meio que reservado no Brasil. Se falar, vai preso. Tá? Se falar, vai preso. Então, é bom não se conversar muito.
Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Se vai bombar, parece que a palavra é essa, vai bombar ou vai flopar? Vai bombar. Paulista vai bombar. Tudo indica que vai bombar, porque eu tenho recebido informações do Brasil inteiro de pessoas que estão organizando caravanas, inclusive ônibus, né, sendo fretados para o deslocamento. Motociclistas vão estar presentes. E eu estava vendo aqui o deputado Paulo Bilinski no grupo aqui, nós criamos um grupo do evento. Ele é um dos organizadores também, né, juntamente com o pessoal ligado ao Bolsonaro. Ele falou que vai estar bastante seguro, a região vai estar bastante segurança, a Polícia Militar em peso, entre outras forças de segurança, a Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Federal. Então o local vai estar bastante seguro. Até está me orientando aqui, depois eu vou procurar aqui para a gente fazer as orientações aqui também, né? Porque caso de alguma criança se perder dos pais ou de algum adulto responsável, vai ter um local aqui para encontro, vai ter muita polícia lá, então podem ir sossegados. É um evento para o povo brasileiro, para a família brasileira. Pode ter certeza, o presidente pediu para irem de verde e amarelo. Claro que quem tiver de branco, quem tiver de azul, vai entrar do mesmo jeito, né? Vai estar lá do mesmo jeito, mas a gente fala, o presidente pede para estar de verde e amarelo para ficar uma fotografia bonita, bacana, para rodar o mundo. Milhares de pessoas em apoio à verdade, em apoio ao Brasil e, consecutivamente, em apoio ao Bolsonaro. O Bolsonaro vai se defender de todas as acusações que estão sendo imputadas contra ele. Golpe, liderar golpe, essas baboseiras aí. Baboseira, porque golpe, por mais que algumas pessoas, isso aí não tem como negar, nós vimos as imagens, algumas pessoas tenham extrapolado, invadido prédios públicos, causado danos. Isso não é golpe nem aqui e nem lá na China. No meu entendimento e no entendimento de muitos juristas, para você ver que tem muitas pessoas, mas eles não dão espaço para essas pessoas, eles dão espaço para qualquer borra-botas que aparece lá e fala golpe, golpe, golpe. É igual os especialistas da Rede Globo. Quando tem uma ação policial, aparece sempre um especialista para criticar. A polícia errou, a polícia fez aquilo. Aí você vai ver o currículo do especialista. Ar-condicionado e carpê. O currículo dele é ar-condicionado e carpê. Eu sou especialista em segurança pública. Sou especialista em segurança pública. Formado na Academia Policial Militar do Guatupê e forjado em 35 anos trabalhando, olhando nos olhos do criminoso. Então eu sou especialista. Agora esses especialistas da Globo, eu não sei nem de que caminhão caíram essas desgraças, essas merda, para dar pitaco, para aparecer como dono da verdade. Aí a Globo coloca 3, 4 lá para falar, sempre para falar de acordo com o que eles pensam, de acordo com o que eles querem. Eles ouvem 4 ou 5 pessoas, colocam 3 para falar. Por quê? Porque 2 falaram contra o que eles queriam, aí eles não colocam. Não colocam no ar. Isso aí chama-se ser parcial, né? Eles são parciais. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Com relação
ao grande evento, ao grande movimento, nós estaremos lá. Só deputados os que confirmaram 120 deputados e deputadas. Então vai ter um outro caminhão lá, um outro trio para que possa acomodar tanta gente. Vai ter um espaço onde vai estar o povo, vai ter segurança. Então vá, você que está com a ideia de ir, ainda dá tempo. É domingo, 15 horas. Eu estarei em São Paulo, se Deus permitir, junto com muitos guerreiros, com o povo brasileiro. Tá? Pode ter certeza que o Bolsonaro, já decidiram lá quem vai usar a palavra. Bolsonaro vai falar por cerca de 30 minutos. Claro que se ele quiser falar por 1 hora, enquanto tiverem pessoas ouvindo, ele vai estar lá. Mas a programação é ele falar por 30 minutos. Algumas outras autoridades vão falar. Claro que não tem como abrir espaço para todos. E até um risco, né? Porque algum mais exaltado pode falar alguma coisa que prejudique o Bolsonaro. Até estou com a matéria na mão aqui, ó. Você sabe que eu respeito o jornalismo, eu respeito. Hoje eu estou deputado federal, estou aqui em Brasília, em defesa do povo brasileiro, graças à imprensa ter divulgado o meu trabalho. Também, claro, graças ao meu trabalho, o trabalho das minhas equipes e também a imprensa que divulgou. Mas nós sabemos que no meio da imprensa tem aquelas pessoas que não são dignas de confiança, dignas da sua confiança. Mas então eles têm um costuminho de lançar umas informações, umas conversas, e aí falam que uma pessoa que não... Olha essa matéria aqui, uma pessoa que não quis se identificar. Então, olha essa matéria aqui, ó. Se Bolsonaro falar um ai do STF na Avenida Paulista, vai ser preso. Teria dito o ministro da Corte ao jornal. Teria dito. Disse ou não disse? Em matéria publicada nesta sexta-feira, dia 23, hoje, o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, afirma que há um consenso entre os ministros de que, se o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, criticar asperamente a corte ou alguns de seus ministros, poderá ser preso imediatamente. Segundo Jardim, um ministro chegou a dizer reservadamente que, se ele falar um ai do Supremo, vai ser preso. Então o ministro falou reservadamente. Qual ministro? Mentira. 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 Esse tipo de notícia é mentira. E se fosse verdade, teria que ter o nome do ministro. Ou então não fala, é fofoca. Vai lá na Câmara segunda-feira que eu vou falar uma coisa reservadamente. Vai lá, vou falar reservadamente. Aí pronto, você noticia. Você vai lá e dá notícia, mas não pode pôr o meu nome, é reservadamente. Ah, para de fofoca de fuxico, gente. Esses tempos atrás disseram que um assessor antigo de um deputado, já foi de vários deputados antigos, ali na chapelaria, que é a entrada da Câmara, falou não sei o quê. Eu nem lembro o que ele falou, mas ele falou, mas é mentira. Eles criam factoides, sabe? Então o ministro falou que se Bolsonaro, um ministro falou reservadamente, pronto, falou reservadamente porque é cagão. Se falou reservadamente, por que não fala? Falou para quem? Teria dito, falou para o Lauro Jardim, quem foi? Ah, mas a imprensa guarda a fonte. Tá, então você tem que falar, que ó, o ministro me falou, pediu para não ser identificado. Aí a notícia já cai de conceito, de ser real, né? Porque falou, mas não quis se identificar, então não fala. Eu vou ligar lá na Globo e vou falar uma coisa também, mas já não quero ser identificado. Mas você põe lá, vamos ver se vocês põem lá. Põe lá. Tá, então tá aqui. O manifesto desse domingo 25 tem o objetivo de, conforme o próprio Bolsonaro, externar publicamente seu compromisso integral
na defesa do Estado Democrático de Direito. Além disso, o político quer também se defender das acusações que tem recebido. Então, esse parágrafo, que é muito importante, ó. Muito importante. O manifesto deste domingo, dia 25, na Paulista, tem o objetivo de, conforme o próprio Bolsonaro, externar publicamente seu compromisso integral na defesa do Estado Democrático de Direito. Além disso, o político quer também se defender das acusações que tem recebido. A partir do momento que uma pessoa se candidata a deputado federal, vereador anteriormente, que o Bolsonaro foi vereador no Rio de Janeiro, depois a deputado federal por 7 vezes, e depois a presidente da República, mostra, sem sombra de dúvida, que ele é um cara democrático. Ele é um cara que pediu o voto para representar alguém. Então ele é democrático. Tá? Se nós estivéssemos aí com armas nas ruas, fazendo baderna, aí não era democrático. Não, nós fomos lá, o Bolsonaro pediu o voto, depois eu, muitos anos depois, fui nas ruas, pedi voto, fui eleito. A primeira vez não fui eleito, fiquei de suplente. Na segunda fui eleito, na terceira fui eleito. Isso é democrático. Aí fala assim, mas então você confia nas urnas. Mas eu não tenho eu não sou técnico em urna eletrônica, eu sei que conta do Banco do Brasil, conta de coisa, eles invadem direto aí, dá golpe nas pessoas, isso aí eu sei. Então, é um assunto que é meio que reservado no Brasil. Se falar, vai preso. Tá? Se falar, vai preso. Então, é bom não se conversar muito. Mas aqui, ó, terminando a dizer nada, mais nada que se assemelhe a contrariar o judiciário. Ué, não pode contrariar o judiciário? O judiciário é o dono da verdade. Você não pode. Rapaz, se o judiciário condenar uma pessoa, em última instância, a STF confirmou a condenação, a pessoa vai cumprir a pena, está condenada, acabou, não se discute, mas a pessoa, ela não é obrigada a concordar. Ela não é obrigada. Já teve gente presa injustamente? Sim, muitos, milhares. De vez em quando mostra e fala que um foi preso, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, quer dizer, como é que você não pode contrariar o judiciário? Você pode sim. Muitas vezes você não tem mais direito a recorrer. Mas contrariar, você pode contrariar sim. O judiciário não é o dono da verdade. Major West, policial penal. Oi, sargento, estou aqui no CDP de Santo André, no plantão. Manda um abraço para nós, policiais penais. Policiais penais, vocês têm o respeito à continência do deputado federal sargento Faur. Pode ter certeza, eu sei que muitas vezes vocês não são valorizados como deveriam, mas pode ter certeza que aqui na Câmara dos Deputados eu estou aqui para valorizá-los, recebê-los no meu gabinete e todas as demandas de vocês aqui na Câmara podem contar com o meu apoio e com o meu voto, tá? Pode ter certeza disso. Então, gente, ó, Passarinho Verde falou, né? Uma fofoca que se o Bolsonaro falar um ai do STF na Avenida Paulista vai ser preso. Agora, uma coisa eu falo para vocês: o ministro fica bravo, né? Mas lá na Paulista não tem ninguém para prender, não. Pode prender depois. Lá não. Lá não tem mesmo. Não tem. Não tem gente suficiente. Mesmo. Não tenha nenhuma dúvida. Tá? Então, tá bom. Eu acho. Os caras ficam bravos com a gente, né? Acho que a gente desafia. Ninguém está desafiando, é a verdade. Paulo César Gomes. Paulo César Gomes, eu concordo com você. Eu concordo, porque a lei da ficha limpa é muito clara, né? É pessoa condenada por corrupção, não tem direito a ser candidato. Então, quer dizer, tiveram que fazer uma manobra para poder ser candidato e ser eleito. Então, eu também concordo. Agora, o fato é que nós temos que usar mecanismos legais e legítimos. O impeachment é um mecanismo legal. É golpista. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, falou que nós somos golpistas, liderados pela Carla Zambelli. Nós não somos golpistas, não.
é um procedimento legal do parlamento. Se nós fôssemos golpistas, durante a entrevista coletiva, por que não foram prender nós lá? Vai prender nós lá, nós estamos falando que vamos pedir o impeachment, golpe, prende nós. Mas não é legal, o STF sabe que é legal. O parlamento sabe que é legal, tanto que nós não sofremos nenhuma sanção dentro da Câmara. O Lira não falou mais, ele está quietinho. Por quê? Porque é um instrumento legal. Cabe, inclusive, a ele, como autoridade, a única autoridade no Brasil que pode dar andamento no impeachment é Arthur Lira, hoje, presidente da Câmara dos Deputados. Então, cabe a ele dar andamento ou não. Agora, falar para nós que nós não podemos fazer, não cabe ninguém. Legítimo. Tem atualizada a lista aí? Quantos? 140? 142. 142 assinaturas. Foi protocolado, né? Só para vocês terem uma ideia, o impeachment da Dilma, ele contou com 124 assinaturas. 124. Então, esse pedido de impeachment liderado pela Carla Zambelli, que tem hoje 142 assinaturas, ele pode até não ter a sua tramitação concluída, o Lira pode até não pautar, mas ele já é, dentro do parlamento, o maior pedido de impeachment da história contra um presidente da República. 142 assinaturas, tá? 142 assinaturas, contra 124 da época da Dilma. Tá? Então, já para mostrar para o Lula se coçar. Se coçar. Nas urnas. Eu não tenho, eu não sou técnico em urna eletrônica, eu sei que contra do Banco do Brasil, contra de coisa, eles invadem direto aí, dá golpe nas pessoas, isso aí eu sei. Então, é um assunto que é meio que reservado no Brasil, se falar, vai preso, tá? Se falar, vai preso. Então, é bom não se conversar muito. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Se vai bombar, parece que a palavra é essa, vai bombar ou vai flopar? Vai bombar. Paulista vai bombar. Tudo indica que vai bombar, porque eu tenho recebido informações do Brasil inteiro de pessoas que estão organizando caravanas, inclusive ônibus, né, sendo fretados para o deslocamento. Motociclistas vão estar presentes. E estava vendo aqui o deputado Paulo Bilinski no grupo aqui, nós criamos um grupo do evento. Ele é um dos organizadores também, né, juntamente com o pessoal ligado ao Bolsonaro. Ele falou que vai estar bastante seguro, a região vai estar bastante segurança, a Polícia Militar em peso, entre outras forças de segurança, a Guarda Municipal, Polícia Civil. O ministro da Justiça é contra a segurança pública. Senhoras e senhores, muito obrigado. Temos duas grandes vitórias para comemorar. 137 assinaturas. Muito obrigado. O Lula está colocando o Brasil aliado aos principais governos corruptos do mundo. O Lula está colocando o Brasil aliado com os principais governos de ditadura do mundo. O Lula está colocando o Brasil... Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Senhor presidente, comemoramos mais uma vitória. Ontem no Senado alcançamos a aprovação do fim das saidinhas temporárias.
além do fim das saidinhas temporárias, também comemoramos 137 assinaturas no pedido de impeachment do presidente Lula. Que grande momento na história, um recorde na história da Câmara dos Deputados. Um recorde brasileiro, um recorde do bem. Eu faço questão de chamar o Guinness e deixar claro que o presidente Lula é o campeão. Pela primeira vez, a gente pode dizer que ele está à frente de algo positivo. O recorde no número de assinaturas do seu pedido de impeachment. Então, essa foi uma das vitórias. A segunda vitória foi o fim das saidinhas temporárias. Como delegado de polícia, posso dar aqui o meu testemunho profissional sobre as saidinhas temporárias. Servem para quê? Para que o ladrão não volte para a cadeia e servem para que mais crimes sejam cometidos durante esse período. Só para isso é o único objetivo de uma saidinha temporária. Ladrão tem que ficar na cadeia, regime fechado, criar desestímulo à prática do crime. No Brasil, vale a pena ser criminoso, vale a pena ser bandido. Então, ontem, demos um passo significativo no fim das saidinhas temporárias. Claro que ainda deve voltar para a Câmara dos Deputados para que nós opinamos sobre as mudanças que foram realizadas no Senado e também vai depois a sanção do Lula, que Lewandowski, o ministro da Justiça, já disse que não é uma boa ideia. Então, quer dizer, a gente tem um ministro da Justiça que acha que não é uma boa ideia promover mais segurança pública no Brasil, porque é uma questão de números. Se durante a saidinha temporária você tem criminosos a mais nas ruas, só no estado de São Paulo são mais de 30 mil presos. Só no estado de São Paulo. Então, se temos mais presos e mais crimes por uma medida que pode ser revogada pelo parlamento brasileiro, se o ministro da Justiça é contrário, então, por óbvio, por lógica, A mais B, o ministro da Justiça é contra a segurança pública. Senhoras e senhores, muito obrigado. Temos duas grandes vitórias para comemorar. 137 assinaturas. Muito obrigado. É que existe em Mato Grosso, no momento, uma operação chamada Operação Espelho. A Operação Espelho é de enojar a qualquer um cidadão brasileiro. Na Operação Espelho, em conversas de WhatsApp, foi possível identificar a conversa de médicos que trabalhavam numa empresa terceirizada de UTI durante o período de Covid, aonde esses médicos, senhor presidente, pasmem, confessam no grupo de WhatsApp que pegavam pessoas de rua para lotar o leito de UTI e ganhar mais dinheiro com UTI durante a pandemia. Pegavam pacientes que nem estavam doentes para lotar o leito de UTI, passar os dados de que os leitos de UTI durante o período da pandemia estavam lotados, hiperflacionar o preço de serviço de terceirizada, numa formação de cartel com diversas outras empresas de UTI, loteando o estado de Mato Grosso, diversas cidades onde tinham as UTIs eram parceladas, loteadas entre essas empresas, e dentro de um esquema de cartel, proporcionaram mortes e desvio de dinheiro público. É lamentável que essas pessoas possam destruir, possam prejudicar e muito a saúde pública do nosso país. Quero dizer que estamos também cobrando um posicionamento forte do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, sobre esses profissionais que se dizem médicos e que usaram da saúde pública, usaram da pandemia para desviar o dinheiro público, para lotar leitos de UTI, para evitar o atendimento ao paciente realmente que estava precisando do tratamento e que causou mortes. Parte da frase está dizendo o seguinte:
num comentário, está dizendo que eles pegaram um paciente de rua e ocuparam 10 leitos de UTI. Isso não pode continuar acontecendo. É urgente que precisamos da transparência dos leitos de UTI. Precisa ser transparente a ocupação dos leitos de UTI, da saúde pública, para que nós possamos monitorar essa questão do desvio do dinheiro público. Por fim, o terceiro e último assunto do qual eu pretendo falar é esse absurdo desse posicionamento do Lula. Se fosse o Bolsonaro dizendo a mesma coisa que o Lula disse, não haveria silêncio nessa casa. Se fosse o Bolsonaro com o posicionamento que o Lula teve, não haveria silêncio. O Lula está colocando o Brasil aliado aos principais governos corruptos do mundo. O Lula está colocando o Brasil aliado com os principais governos de ditadura do mundo. O Lula está colocando o Brasil na lata de lixo. Não podemos aceitar esse comportamento. O que o Lula faz, de fato, é a pior crise internacional que o Brasil viveu nos últimos 20 anos. Por muito menos do que isso, estão usando para colocar o Bolsonaro inelegível, falando que ele reuniu, só por ter reunido com o pessoal do Iguatemi. Agora o Lula cria uma crise internacional para o nosso país, que tem memória pacificadora, que menospreza, o Lula menospreza qualquer sentimento ao povo judeu. O Lula manifesta apoio e recebe apoio dos terroristas do Hamas. Tem um projeto meu aqui nessa Câmara, que precisa das assinaturas dos deputados, que criminaliza a manifestação de apoio ao Hamas. Eu quero pedir aos deputados, assinem um projeto que criminaliza a manifestação de apoio ao Hamas. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar que o nosso país tenha como o produtor rural taxado de fascista. E temos pessoas com atitude antissemita, pessoas com atitude do fascismo, dominando o governo do país. Não podemos aceitar. Precisamos de uma atitude da Câmara Federal. Meu nome é Abílio.